Platão inaugura a teoria de fractais, mostrando como a ordem individual se reflete na ordem social. Essa é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para Platão, cada indivíduo tem o ímpeto de buscar sua felicidade enquanto pessoa. E para isso, ele lista uma série de premissas que, se seguidas, levam o indivíduo a situações de maior ou menor felicidade. Felicidade é um termo meio batido hoje, ao que poderíamos traduzir como uma situação de maior satisfação, tanto material quanto emocional e espiritual. No entanto, ao constituirmos uma sociedade, precisamos fazer uma organização com o mesmo fim, almejando assim a elevação material, emocional e espiritual de todos que ali vivem. Platão era um cara realista e apresentava o que ele considerava como ideal para uma organização social. Mas ele também analisava como os processos que ocorriam no nível individual refletiam no que ocorria no nível social. E é dessa fonte que bebe a psicologia contemporânea, quando afirma que podemos agir apenas em nós mesmos, mas que essa ação acaba mudando toda a sociedade. Para Platão, a melhor organização social seria uma politeia, ou seja, uma república com governos locais administrados por aristocratas, onde impera um rei filósofo. Trazendo para uma linguagem atual, essa organização social seria equivalente a cidades independentes administradas por pessoas extremamente capacitadas. E essas pessoas se uniriam voluntariamente a um poder central que, por sua vez, é regido por um sábio, um líder nato que busca valores elevados e conduz essa sociedade a níveis cada vez mais altos, tanto materiais quanto morais e espirituais. Jesus Huerta de Solo explica que exatamente assim que se organiza uma empresa de sucesso. Um líder visionário se dedica a um projeto que, na medida que dá certo, agrega gente capacitada que faz crescer ainda mais a empresa. Essa empresa passa a funcionar de maneira descentralizada, seja no modelo de franquias, departamentista ou de unidades autônomas, levando todos a uma situação de engrandecimento pessoal, financeiro e espiritual. Portanto, toda empresa de sucesso necessita ter um responsável, um CEO, um presidente que é ajudado por uma equipe de assessores, gerentes ou especialistas engajados naquele projeto e que administram a companhia de maneira praticamente independente. Por outro lado, pela perversão de valores individuais, a sociedade decai para uma timocracia, depois para uma oligarquia, uma democracia e, por último, uma tirania. Bem, já que vivemos numa democracia, o penúltimo estágio para a ruína completa da sociedade, vejamos o que Platão fala sobre ela. No livro 8 da República, Platão cita: chamando nobre educação à insolência, liberdade à anarquia, magnificência ao deboche, coragem à imprudência. Não é assim que um jovem habituado a satisfazer apenas os desejos necessários acaba passando da liberdade à dissolução, emancipando os desejos supérfluos e perniciosos e dando a eles livre curso? Assim, na democracia, a ilusão de liberdade faz descambar para a libertinagem e, ao final, alça ao poder aqueles que prometem mais facilidades quando vencem os demagogos. Além de que a democracia se mostra como um espectro de cores, uma organização em que tudo é permitido, tudo é tolerado, em que se perdem as referências do que é bom ou ruim. Tudo é bom, é aceitável, tudo é relativizado. Sim, Platão previu o movimento woke e o politicamente correto há 2.400 anos, hein? Quem diria? Democracia é aquela em que a Constituição, sim, a Carta Magna, a Bíblia dos burocratas, sustenta o império das leis e garante todo o Estado democrático de direito. Mas Platão adverte que nas democracias as constituições são escolhidas como num bazar, em que você entra e escolhe a sua. Puro deboche de quem conhece bem esse tipo de sistema pervertido e sabe bem qual tipo de papel é utilizado para escrevê-la. Platão foi testemunha ocular da condenação democrática de Sócrates, talvez a mente mais brilhante da humanidade, à morte. Sócrates foi condenado pela maioria da Assembleia ao ser acusado de perverter os jovens de sua época, o que não deixa de ser, de certa forma, guardadas as devidas proporções, o que dizem do que fazemos aqui no Visão Libertária nos dias atuais. Na demagogia, a versão final da democracia, vencem aqueles que têm melhor oratória e que prometem mais benesses aos cidadãos. Vencem aqueles que não têm pudor
e nem limites para a gastança e para a mentira, que fazem o uso desenfreado do dinheiro a fim de satisfazer necessidades cada vez mais animalescas das pessoas. E a mentalidade demagógica se estende entre as pessoas comuns dessa sociedade, fazendo com que pais não repreendam seus filhos e professores não testem seus alunos. Platão também previu que o tratamento aos animais seria similar ao dispensado por seres humanos. Olha que coisa! No fundo, a democracia se transforma numa terra sem lei, onde tudo é permitido e tolerado em nome da liberdade e da igualdade. A liberdade, essa que, desconfigurada pela falta de moral e de propósito, leva à escravidão da tirania, do tirano que ganha a alma das pessoas perdidas. Esse tirano sem moral e sem referência de virtudes promete protegê-las e dar-lhes todo o provimento, e acaba ganhando sua confiança cega. É nessa realidade que o homem vira o lobo do homem. Enquanto muitos serão adestrados e sugados por poucos, ou por apenas um, como Hobbes descreveu em parte quando afirmou que essa é a essência do ser humano no estado de natureza. Platão previu essa situação face a face, pois reconheceu que a escravidão se torna realidade na tirania, que por sua vez vem do decaimento da democracia. Na tirania sucedem-se as mais cruéis atrocidades e guerras. É a organização que nutre o pior que há dentro das pessoas. O egoísmo, a usura, a inveja, a soberba, mentiras e disputas sanguinárias pelo poder. É ali que se disputa poder pelo poder, controle pelo controle, como bem observou George Orwell. É aqui que o tirano tem os incentivos para eliminar os melhores, ficando apenas com os piores, os medíocres, os viciados, enfim, o lumpenproletariado. Governando por sobre cadáveres, o tirano se compraz da violência e se orgulha de suas vítimas. Não se busca mais a verdade, apenas o poder. Tudo está invertido nesse sistema anti-humano. É interessante como Platão associa um tirano aos bêbados, apaixonados e loucos. Bêbado por se entregar aos prazeres do corpo sem nenhum freio. Apaixonado por abandonar a prudência e perder-se em acessos de fúria e descontrole. Louco por apartar-se da realidade, da lógica e da natureza humana, transformando-se num monstro, restando-lhes apenas a forma humana. Portanto, tiranos não fazem ideia do que seja liberdade, amizade e fé, já que são escravos de si próprios, desconfiados de tudo e de todos, dentro de um jogo por poder. E assim não conseguem conceber nada acima de si próprios. E como resultado da corrupção completa de valores elevados no nível individual, uma sociedade governada pela tirania resulta em pessoas sem liberdade, famintas, violentas, tristes e pobres. Essa sociedade ruma em direção ao colapso. Como vimos, Platão descreve a maneira com que, a partir da degeneração individual, segue-se uma degeneração da própria sociedade. É claro que, numa sociedade moderna, organizada como país e com milhões de habitantes, coexistem vários tipos de pessoas em diferentes estágios da elevação moral e espiritual. No entanto, à medida que uma ideologia ganha força, a balança pode pender para o alto ou para o abismo. De qualquer maneira, cada um tem controle sobre si mesmo e pode, de maneira individual, escolher qual caminho a percorrer, se o caminho da degeneração ou o caminho da elevação, que para Platão passa pela filosofia, pela música e pelo treinamento físico. Tentando atualizar a mensagem de Platão para os dias de hoje, poderíamos tratar o seguinte caminho para a elevação. Primeiro, dedicar-se a aperfeiçoar-se em atividades produtivas, como trabalho, estudos, leitura, religião, etc. Segundo, buscar a beleza e cercar-se de coisas belas, obras de arte, paisagens, construções, poesia, dança, música e etc. Terceiro, cuidar do corpo, do qual a mente faz parte. Cuidar da alimentação e do sono, eliminar vícios, fazer exercícios físicos regulares, passando a testar os limites físicos na juventude e a salvaguardar sua saúde em idades mais avançadas. É incrível como que, para Platão, a ruína da democracia em uma tirania não é uma obra do acaso ou da circunstância específica, mas o resultado de um processo indelével. É como uma equação que retorna sempre ao resultado determinístico ou do sistema solar que sempre cumpre seus ciclos. E é pelo exercício desse tipo de lógica que Platão exigia a seus alunos conhecimentos em matemática. Na época, reinava uma percepção naturalística segundo a lógica de nascimento, crescimento, maturação, corrupção e morte, que observam nas coisas da natureza e aplicavam às coisas da sociedade.
Portanto, assim como as coisas da natureza, as coisas da sociedade também deveriam passar por esse ciclo. Se outra organização social sempre nasce do colapso da anterior, então fica a pergunta: qual faremos nós? Diferente das gerações anteriores, temos à nossa disposição toda a tecnologia e o modelo anarcocapitalista de Rothbard. Já é hora de começar, antes que seja tarde demais. Continuando o assunto, aproveite agora e assista ao vídeo Condomínios Privados, sua liberdade começa aqui, o link está na descrição do vídeo. Obrigado por sua audiência, esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!